Olá, amigas, olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, dando sequência aí na nossa pós-graduação em Direito Médico, a gente tratou sobre o contrato de cessão de útero, né, ou barriga de aluguel, e agora a gente vai tratar sobre outros pactos importantes, que são os pactos de doação, recepção de sêmen e de óvulo, outras técnicas de reprodução assistida. Beleza? Então, vamos lá, na sequência, sem maiores delongas, continuando aí o nosso curso, né? Pós-graduação em Direito Médico. Minha apresentação eu já fiz na aula passada, mas está aí para vocês novamente. E vamos nessa. Vamos relembrar quem pode ser paciente das técnicas de reprodução assistida. A gente já viu isso, mas é interessante a gente relembrar. Todas as pessoas capazes, né, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação esteja dentro dos limites da resolução do Conselho Federal de Medicina, podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida, desde que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos. Então, as pessoas capazes e conhecendo, tendo o consentimento, né, sobre o exato teor daquele contrato que elas estão realizando, todas as pessoas podem se valer das técnicas de reprodução assistida. É permitido também o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e para pessoas solteiras, respeitado o direito à objeção de consciência por parte do médico, tá bom? Na nossa aula passada a gente já explicou onde está cada um dessas regras na nossa resolução do Conselho Federal de Medicina. E também é permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, ou seja, em união homoafetiva feminina, uma das solicitantes doar o óvulo, esse óvulo ser fecundado e depois da fecundação esse zigoto ele ser inserido no na outra mulher do casal ou em uma barriga de aluguel, tá bom? Então é possível também. Vamos lá sobre a doação de gametas ou embriões, doação de embriões ou doação de gametas. Beleza, os contratos de doação e recepção de sêmen óvulo são negócios jurídicos através dos quais pode ser realizada uma inseminação heteróloga, ou seja, inseminação realizada com sêmen ou óvulo de terceiro. Então, tem um doador, uma terceira pessoa que doa ou o sêmen ou o óvulo. Normalmente, esse tipo de pactuação é utilizada quando o marido ou a esposa ou o companheiro é infértil ou estéril e até mesmo por mulheres solteiras que pretendem ser mães sem a necessidade de ter um parceiro definido, tá bom? Então, essa aí é a conceituação geral do contrato de doação, recepção de óvulos ou sêmen. Em verdade, nós estamos diante de dois pactos distintos. Isso é bem importante da gente pontuar. Tem dois pactos distintos. Aqui, meu amigo e minha amiga, há, na verdade, uma triangulação de acordo. De um lado está a mãe ou o pai solicitante, ou o casal solicitante. De um outro está o casal doador, ou a mãe ou o pai doador, que vai doar o material genético. E no meio dessa relação, né, ou triangulando essa relação, nós temos a clínica de reprodução assistida. Então, percebam vocês que, na verdade, esse acordo é um acordo triangular, né? É um acordo em que uma ou algumas pessoas solicitam um material genético, outras pessoas vão fazer a doação desse material genético e teremos uma clínica especializada em reprodução assistida fazendo parte deste pacto de doação, recepção de óvulos e sêmen, tá bom? Então, em verdade, nós estamos diante de dois pactos distintos. Uma relação jurídica ocorre entre o casal receptor do sêmen ou do óvulo e o centro médico que executará
a técnica de reprodução assistida. Então, um casal solicitante se dirige ao centro, à clínica de reprodução assistida, né? E faz um contrato, estabelece um contrato de recepção de sêmen ou óvulo, ao passo que outra relação jurídica ocorre entre o doador do sêmen, do óvulo, que é chamado de terceiro, e o centro médico. Então, o contrato que se estabelece aí entre as partes, ele se divide em dois braços distintos. De um lado, o casal que solicita a recepção, né, de gametas, e de outro lado, aquele doador, aquela pessoa física, doadora de gameta para o centro médico, para que este realize a técnica de reprodução assistida. Lembrando, meus amigos, a vocês que a doação de gameta não poderá ter caráter lucrativo ou comercial aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, vigora a regra de impossibilidade de se cobrar pela doação. Aquela pessoa que está doando sêmen ou está doando óvulo, ela não pode cobrar por esta doação. Agora, outra regra importante é o fato de os doadores eles não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Nesse tipo de pacto, o dever de sigilo é importantíssimo, mais importante até do que em relação à seção de útero que a gente viu na aula passada. Então, obrigatoriamente deve haver um sigilo sobre a identidade dos doadores. O doador ele não pode saber para que pessoa foi aquele gameta e aquele que solicita, aquele casal que solicita os gametas, ele também não pode saber a identidade dos doadores, tá bom? Então, é assim, receptor e doador, eles não devem saber de suas identidades. Quem sabe da identidade dos dois é a clínica, mas a clínica deve manter o sigilo, tá bom? Apenas em algumas situações especiais, informações sobre os doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, tá bom? Resguardando-se a identidade civil do doador. Esse é um princípio, número 4, item 4, da nossa resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Então, regra geral aqui, nós temos o sigilo sobre a identidade dos participantes, especialmente dos doadores, tá bom? Então, isso é importantíssimo. Na jurisprudência, entretanto, encontramos julgados relativizando de modo excepcional o dever de sigilo da identidade dos doadores e receptores, tá bom? Então, a regra geral é sigilo, mas nós temos casos tanto no direito comparado como aqui no Brasil de julgados relativizando esse dever de sigilo. Foi o que aconteceu aí, por exemplo, nos autos desse processo aí, que a numeração está aí na sua tela, no TRF3, que reconheceu o direito de uma mulher de se submeter ao procedimento de fertilização in vitro a partir de óvulos doados por sua irmã. Então, veja, isso é excepcional, porque a regra é que deve haver um sigilo, ou seja, o doador deve ser uma terceira pessoa, mas, nesse caso específico aí, o TRF determinou ao Conselho de Medicina que permitisse esse tipo de procedimento com óvulos doados pela irmã da solicitante. Então, a autora havia ingressado no judiciário com o objetivo de obter autorização para a realização do procedimento, afastando a proibição prevista na Resolução 2121 de 2015. A gente já viu o histórico das resoluções na aula passada. Esta aí era a resolução que antecedeu a resolução atual, mas no tocante aí ao dever de sigilo dos doadores, tinha o mesmo dispositivo. É só a gente fazer a atualização para a resolução atual, mas é o mesmo dever de sigilo. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina previa que os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores. Então, contrariamente ao que está estabelecido ou que foi estabelecido deontologicamente pelo Conselho Federal de Medicina, o TRF3 ele permitiu que uma irmã doasse
óvulos para a sua irmã. Nada mais acertado, né? A princípio aí, por que não possibilitar? A decisão determinou que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, não adotasse nenhuma medida ético-disciplinar contra os profissionais envolvidos na intervenção. Então, o que foi que fez o julgado? O julgado fez o seguinte: autorizo, permito que uma irmã doe óvulo à outra e determino que o Conselho Regional de Medicina se abstenha de adotar alguma medida disciplinar contra os médicos que realizem esse procedimento, que realizaram esse procedimento, contrariando em tese o que diz o Conselho Federal de Medicina, tá bom? Na minha opinião, nada mais ajustado, nada mais certo, porque a gente já viu que esse conceito de filiação, ou conceito de mãe, conceito de pai, ele deve, hoje em dia, seguir o caminho do afeto, né? Então, mãe e pai é aquele que deseja ser mãe, é aquele que deseja ser pai. Então, se uma irmã deseja ter um filho, a outra mãe, a outra irmã, uma irmã, perdão, pode doar o seu óvulo para que a irmã tenha esse filho e, naturalmente, o filho será da mãe solicitante, da irmã solicitante, que é aquela que desejou ter o filho, tá bom? Então tá aí, possibilidade de mitigação desse dever de sigilo já com julgados precedentes aqui no próprio ordenamento brasileiro. Mas a gente tem alguns julgados fora do país que a gente vai ver também nesse mesmo sentido daqui a pouco. Qual é o limite de idade para a doação de gametas? É até 35 anos para a mulher e até 50 anos para homem. É o que está na resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina, o princípio 4, item 3. Então, quem pode doar gameta? A mulher até 35 anos e os homens até 50 anos. As clínicas ou centros médicos onde é feita a doação devem manter de forma permanente um registro com dados clínicos de caráter geral, né? As características fenotípicas e uma amostra de material celular dos doadores de acordo com a legislação vigente. Então, vamos lá. A clínica tem que manter um cadastro de forma permanente, deixa eu voltar aqui, um cadastro de forma permanente com o registro dos dados clínicos de caráter geral do doador, seja quais são as características gerais, quais são as características fenotípicas também, altura, cor da pele, cor dos olhos, tudo isso é importante. E ainda uma amostra de material celular do doador para eventual exame de DNA, um dos motivos é esse. Então, é necessário que a clínica mantenha um banco de dados com todas essas informações de todos os doadores cadastrados naquela clínica. Então, veja aí que é um procedimento que envolve, de fato, algum investimento por parte da clínica, porque a clínica, para ela manter esse tipo de banco de dados, deve haver algum investimento aí, né? Então, vamos lá. Qual é o conceito do contrato de recepção de sêmen? Então, recepção de sêmen, o conceito é o contrato que, através do qual, né, uma mulher, ou faltou aqui em que uma mulher, contrato que uma mulher, ou tá, tudo bem aí, contrato que uma mulher ou um casal firmam com um centro médico, assumindo o centro médico, a obrigação de fornecer àqueles, o casal solicitante, material genético de um terceiro, consistido num procedimento realizador de inseminação heteróloga. Ok, tranquilo. Beleza aí. Contrato de recepção de sêmen. Atenção, aconselha-se que o homem, o marido ou o companheiro, figure como parte contratual, né? O homem, companheiro do casal solicitante, pois, havendo uma relação conjugal ou união estável, a da mulher que vai receber o sêmen de terceiro, este marido ou este companheiro, ele deve outorgar o seu consentimento expresso para a realização da inseminação, embora a técnica de reprodução assistida não incida diretamente sobre o corpo deste homem, né? Ele é um sujeito que não vai nem receber material de ninguém, nem doar,
mas ele deve deixar seu consentimento claro e expresso. Então, este consentimento ele deve ser colhido por escrito e ele é revogável até a data da realização do procedimento. Beleza? Então, é possível que até a data de realização do procedimento, o marido ou o companheiro diga: não, eu não quero mais que a minha esposa gere esse filho com material genético de terceiro, tá bom? Beleza aí. Justificativa deste contrato por razões clínicas, né? E as razões clínicas, por razões clínicas, a pessoa não pode ceder, o marido ou o companheiro não pode ceder o seu próprio material genético para a realização daquela inseminação. Então, as razões clínicas mais frequentes são a ausência completa de esperma, que a gente chama de azoospermia, ou quando a produção de espermatozoides é alterada, né? Poucos espermatozoides ou espermatozoides incompetentes, incompetentes no sentido de não ter habilidade de fecundar, né? Essa é a chamada azoospermia secretora, beleza? Então, um ponto muito importante e que alguns de vocês já devem ter se perguntado aí é que, professor, beleza, você está falando que esse tipo de contrato ele deve ser gratuito. Aliás, os contratos de reprodução assistida, de um modo geral, os envolvidos não podem cobrar por isso. Mas por que as clínicas cobram valores tão altos, valores, na verdade, em algumas vezes até inatingíveis para a maioria da população, né? As clínicas cobram valores altos para fazer. Por que as clínicas fazem isso? Isso se dá, meus amigos, por força de um silêncio normativo. Então, apesar do contrato de doação de sêmen não poder ter caráter lucrativo, ou seja, aquela pessoa que está doando o material genético, ela não pode cobrar da clínica por este material genético, né? A pessoa que vai doar o sêmen ou o óvulo, ela não pode cobrar. A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela se silenciou em relação à possibilidade do caráter lucrativo nos contratos de recepção de sêmen. Então, olha só que interessante, essa lacuna legislativa, vamos dizer assim, porque a gente sabe que isso não é norma em sentido estrito, mas a resolução do Conselho Federal de Medicina diz o seguinte: aquele que está doando para a clínica o material genético, ele não pode cobrar. Mas o Conselho Federal de Medicina não se pronunciou em relação ao caráter lucrativo ou não do contrato de recepção de sêmen, ou seja, recebimento do material genético que a clínica colheu de terceiro por parte do casal solicitante. Então, na prática, o que aconteceu? Não foi proibido, está permitido. Então, as clínicas acabam cobrando. E é natural que se cobre até, pois a gente já pode ter uma ideia de que este procedimento não é um procedimento muito simples do ponto de vista, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista financeiro. Só aquela obrigação, por exemplo, que a gente já viu, que as clínicas têm de manter material genético guardado de todos os doadores, para você ter esse banco de dados, tem que haver um investimento, né? Tem que haver aparelhos específicos que consigam manter conservado esse material e por aí vai. Então, realmente, não daria para ser um serviço prestado gratuitamente pelas clínicas particulares. Agora, o preço ser maior ou menor, se ele é abusivo ou não, aí já é uma outra discussão que não cabe a gente aqui nesse nosso breve espaço temporal para a gente tratar sobre isso. De um modo geral, são valores caros e só uma parcela mínima da população consegue ter acesso a esse tipo de contratação, tá bom? Então, como o Conselho Federal de Medicina se silenciou em relação à recepção, ele fala sobre a vedação do caráter lucrativo da doação de sêmen, mas se silencia em relação à recepção, as clínicas podem cobrar pela recepção de sêmen, tá bom? Então, ao silenciar-se, acabou deixando o Conselho Federal de Medicina aberto o campo para que os centros médicos cobrassem valores para a realização da inseminação artificial
heteróloga, tá bom? Na prática, os valores são elevados para a realidade econômica brasileira. Entretanto, como o casal que se recorre de técnicas de reprodução artificial frequentemente se encontra em uma situação emocional frágil, né? Provavelmente eles já passaram algum período, anos, tentando ter o filho naturalmente, não conseguiram, e eles já estão numa situação emocional frágil, os valores caros eles acabam sendo socialmente justificados, tá bom? Então, na prática, os valores são caros e eles se justificam aí por essa necessidade que os casais têm. Agora, realizando pesquisa de direito comparado, para saber em qual local é possível ou a recepção de sêmen ou doação de sêmen realizada pelo sistema público de saúde, nós encontramos aí a Suécia, grande exemplo de país sobre vários aspectos, né? Então, conseguimos encontrar o ordenamento sueco, no ordenamento sueco, a possibilidade de realizar inseminação artificial com sêmen de terceiro em um hospital público, olha só. Então, a Lei Federal do Reino Sueco número 1140, o artigo 3º, essa lei é de 1984, é uma lei que trata do procedimento de inseminação artificial, ela determina a realização desse procedimento pelo sistema público de saúde. Olha aí que avanço o sistema público de saúde fornecendo esse tipo de serviço médico, tá bom? Grande Suécia aí. E no Brasil, como é que funciona? No Brasil, de acordo com a nossa multicitada resolução 2168/2017, a seção 4, itens 2 e 4, como é que funciona a doação e recepção de sêmen. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, e será mantido obrigatoriamente o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores, tá bom? Obrigatoriedade do dever de sigilo em relação a doadores e receptores. Em situações especiais, informações sobre os doadores por motivação médica podem ser fornecidas exclusivamente para os médicos. E aqui não há previsão desse tipo de realização de serviço pelo sistema público de saúde, tá bom? Nosso querido Brasil. Não sei se vocês perceberam, mas tá aí, ó, a nossa bandeira do Brasil com a palavra amor, ordem e progresso. Uma curiosidade interessante que eu gosto de lembrar quando eu menciono ou trago a bandeira do Brasil. Na verdade, nossa bandeira brasileira deveria ter no lema, né? Na nossa frase, amor, ordem e progresso. Agora, por que retiraram o amor na construção da nossa bandeira? É uma grande pergunta. Por que o senhor está falando isso, professor? Pelo seguinte, porque o nosso lema ele veio do positivista francês, né? Auguste Comte. Ele tinha um lema do positivismo, Auguste Comte. Ele dizia, o lema dele era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Então, o nosso lema deveria ter sido amor, ordem e progresso. Acho que o Brasil, nós viveríamos melhor se a gente tivesse o amor na nossa própria bandeira. Não se sabe por que motivo exatamente, lá na nossa República Velha, retiraram o amor da construção da bandeira e colocaram só a ordem e o progresso. O Edson Gomes, um ilustre, talvez o maior reggaeman da língua portuguesa, ele tem uma música que fala que o amor é a pedra que faltou na base da construção da nossa sociedade. Grande Edson Gomes já alertando aí sobre a falta que a inserção do amor no nosso cotidiano, na nossa relação faz. Então, uma curiosidade para vocês, só aí interessante, sobre a nossa bandeira, a frase que está na nossa bandeira deveria ter amor, ordem e progresso. Quem sabe a gente reinsere. Tem, inclusive, projeto para reinserir a palavra amor na nossa bandeira. Beleza?
Beleza. Críticas. Entendemos, entretanto, que a vedação da revelação de dados relativos à identidade biológica da criança, de modo absoluto, né, como acontece no Brasil, há uma vedação, um dever de sigilo absoluto. Então, nós entendemos que, na prática, essa pode não ser a melhor opção. Ela é boa, essa regra. A regra de sigilo, ela evita discussões futuras em relação à paternidade ou maternidade da criança, mas, de um modo absoluto, ela pode, no caso concreto, trazer alguns incômodos. O ideal seria, na nossa assim, humilde opinião, que, analisando caso a caso, o magistrado pudesse avaliar ou avaliasse se as informações do pai biológico devem ser reveladas ou não à criança, né? De acordo com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Em inglês, a gente chama Best Interest of the Child. Então, esse princípio que a gente tem no nosso ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é proveniente da Convenção Internacional de Haia e extraído também do nosso artigo 227 da Constituição. Este princípio é o princípio que poderia fundamentar uma decisão de um magistrado, eventualmente quebrando esse dever de sigilo. Por algum motivo, a pessoa que foi gerada por técnica de reprodução assistida, com doação de óvulo ou de sêmen, ela poderia ter curiosidade, vamos imaginar que essa pessoa já se tornou maior de idade, e gostaria de saber sobre a sua ascendência biológica. Ela tem direito a essa informação? Teria direito à informação na construção da sua personalidade? Acho que é razoável que essa pessoa possa ter acesso a essa informação de saber quem foi o pai biológico ou a mãe, né, biológica da criança. Acho isso interessante. E é nesse sentido, inclusive, que a Alemanha, a jurisprudência alemã, vem se posicionando, tá bom? Então, nós devemos lembrar que a criança ela não fez parte do contrato, né? A criança, na verdade, era o alvo do contrato era a gestação desta criança. Então, como ela não fez parte do contrato que os pais biológicos e sociológicos firmaram, esta criança ela não pôde opinar, não pôde, obviamente, fazer escolha nenhuma. Então, a gente entende que, caso a caso, deveria ser analisada a situação concreta para chegar à melhor conclusão sobre a revelação ou não da ascendência biológica da criança, e não termos uma vedação absoluta de sigilo. Então, caso a caso, com base no melhor interesse da criança, do menor ou do já adulto, deve ser franqueada essa possibilidade de saber quem é o seu pai ou mãe biológico. Então, nesse sentido, como eu falei para vocês, no sentido de que a criança tem direito a saber de sua origem biológica, ainda que de modo contrário ao quanto pactuado no próprio acordo de doação e recepção de sêmen, ou ainda que de modo contrário ao que diga a legislação específica. Então, na Alemanha, a Corte de Karlsruhe decidiu recentemente, olha, uma decisão do ano passado, 2019, no processo número tal, olha curioso, né, como é a numeração dos processos na Alemanha envolvendo letras e tal. Então, nesse processo de 2018, decidiu-se que uma jovem que descobriu aos 23 anos que foi gerada por processo heterólogo de reprodução assistida, ou seja, foi uma doação de sêmen, ela foi gerada a partir de uma doação de sêmen. Então, no final da década de 90 ali, né, foi feito esse procedimento, já que ela tem foi em 2018, ela tinha 23 anos, então foi lá no final da década de segunda metade da década de 90. Então, ela foi gerada na segunda metade da década de 90 e agora, com 23 anos, ela queria saber quem foi ou quem é o seu pai biológico. E a corte alemã decidiu que ela tinha, sim, o direito de conhecer a sua origem biológica, tá bom? Quebrando aí ou relativizando o dever de sigilo. O que foi que o tribunal alemão destacou nessa decisão? Destacou que o conhecimento da origem genética é um elemento de identidade pessoal, ou seja, um aspecto
imprescindível à autocompreensão do indivíduo, ao pleno desenvolvimento de sua personalidade e à sua própria dignidade. Beleza, concordamos aí plenamente com essa argumentação. Então, conhecer a sua origem genética pode sim fazer parte do pacote de direitos que a pessoa tem em relação à sua autocompreensão como indivíduo. E o tribunal alemão destacou também que ocorre nesta espécie contratual o que a doutrina alemã chama de contrato com eficácia de proteção em favor de terceiro. Então, contrato com eficácia de proteção em favor de terceiro é uma espécie de estipulação em favor de terceiro ou estipulação que resvala em relação à terceira pessoa, no qual a terceira pessoa é justamente a criança que foi gerada. Então, considerando que é um contrato com eficácia de proteção em favor de terceiro, mais um argumento para o tribunal alemão conceder a possibilidade desta mulher, né, conseguir saber quem foi o seu pai biológico. E também o tribunal é importante a gente saber que a origem genética na Alemanha, né, não cria necessariamente um vínculo parental. Então, na Alemanha, também assim no Brasil, né, a origem genética não é necessariamente o fator que vai vincular o vínculo parental. Então, o tribunal alemão destacou isso também, que não é porque geneticamente ela é filha daquele doador de sêmen que ele passará a ser o pai dela. Não, isso é um outro assunto. O que ela estava querendo saber era apenas o dever de se informar em relação a quem é o pai, quem era o doador do sêmen, tá bom? Só atenção que, no particular, na Alemanha não se admite a multiparentalidade como aqui no Brasil é admitida, tá bom? Beleza. Aí, para encerrar esse nosso primeiro bloco dessa segunda aula, que o nosso tempo já estourou, a nossa meia hora, que é a nossa previsão, é um ponto muito interessante, que é o ponto relativo à escolha de biótipo para o filho. Pergunta-se, o pai e a mãe que estão solicitando material genético, eles podem se dirigir para a clínica que está realizando o procedimento de reprodução assistida e dizer, olha, clínica, eu gostaria que o nosso filho a ser gerado, ele tenha tais e tais características físicas. É possível esse tipo de questionamento? É sim, é possível, sem sombra de dúvidas. Olha só, é uma grande polêmica, há uma grande polêmica doutrinária sobre o tema, mas ao lado dessa grande polêmica, a par dessa grande polêmica doutrinária, é natural e é até mesmo razoável que o pai sociológico, ou seja, aquele que autorizou que a mulher faça receba sêmen alheio, né? O marido, o companheiro da mulher inseminada, é natural, é razoável que ele possa escolher um biótipo doador que seja semelhante ao seu, né? Por várias questões. Então, é claro que deve ser dada essa prerrogativa para que o pai solicitante ele possa dizer, olha, eu gostaria que, na medida do possível, é claro, que isso não é uma obrigação de resultado absoluto, não tem que ser uma pessoa idêntica, né? Nem sendo com o próprio material genético há essa garantia, imagine com inseminação artificial. Mas ele pode sim, olha, eu sou uma pessoa, eu sou oriental, tenho traços orientais, sou uma pessoa pequena, baixinho, enfim, tem algumas características. Não gostaria de que o meu filho fosse, enfim, um sujeito de 1,90 m, ou sei lá, ou que ele tivesse características de cor de pele diferente, formato de olho diferente. Então, ele pode sim exigir que algumas características gerais, pelo menos, tentem ser buscadas pela clínica de reprodução assistida, dentro do banco de gametas que a clínica possui. Ele deve sim, ele tem essa prerrogativa, ele pode sim escolher, em tese, características parecidas. Então, de certo modo, o pai sociológico ele pode vir a se tornar, sim,
o credor de uma espécie de obrigação de resultado quanto ao biótipo do filho. Claro que dentro de uma razoabilidade, não é? Mas dentro de uma razoabilidade, se o filho nasce com características completamente diferentes da do pai, é razoável que esse pai alegue que ele pode vir a sofrer vários constrangimentos, né, sociais, pessoais, por conta dessa disparidade de um filho gerado pela própria esposa ou companheira, né, que não foi adoção, gerado da própria, mas que é completamente diferente o seu fenótipo. Então, é claro que ele não vai poder rejeitar a criança, mas é possível, sim, em tese, admitir que ele possa cobrar, por exemplo, perdas e danos em relação à clínica que prometeu um fenótipo semelhante ao seu, mas entregou um resultado completamente diverso. Então, em tese, é possível sim, tá bom? Que haja essa exigência por parte do pai sociológico em relação à manutenção dessa semelhança, tá bom, meus amigos? Então, a gente fica por aqui no nosso primeiro bloco da aula 2, a gente volta para encerrar com o nosso segundo bloco. Vamos ali tomar um café, uma aguinha, e a gente volta com esse tema aí que é muito interessante. Valeu!